Jornalista, editor do Omelete, fundou a CCXP, tá nesse universo de entretenimento há 1000 anos. Então, assim, eu vou só ouvir junto com vocês agora, porque, além de tudo isso, ele também conheceu o Stan Lee. Brother. É, amigo chegado. Stan Lee, ele, inclusive, tem telão especial aqui no Pop Verso de hoje, porque amanhã chega um documentário sobre a vida dele. E a gente vai falar sobre ele, que é o cara por trás da Marvel, o cara que criou o Homem-Aranha e todos os super-heróis que a gente tanto ama. Então vamos lá, Forlani, pra quem não conhece o universo Marvel, que tá vendo a cara de Stan Lee pela primeira vez, quem Será que existe isso? Não sei, né? Acho que não, acho que é difícil, porque se a gente lembrar, desde 2000, que é quando os filmes começaram a olhar os quadrinhos como matéria-prima, né? Nessa grande ordem que a gente tem visto aí desde os X-Men de 2000, a gente tem visto essa cara aqui aparecendo nos filmes, né? Para quem não sabe, o Stan Lee, ele foi o editor-chefe, foi publisher da Marvel, ele criou um monte de personagens, né? Como você estava falando. E ele apareceu nos filmes também. Então, é isso. Eu acho meio difícil o pessoal não ver esse bigodinho aqui e não saber quem que é o Stan Lee. Sim, as aparições dele eram sempre muito especiais. Muito legais. É aqueles 5 segundinhos ali do filme que você fala, olha ele. É demais, é demais. Além disso, ele também apareceu em Simpsons. Enfim, o cara é gigantesco. Sim. E ele teria feito 100 anos. No final do ano passado, ele morreu em 2018 com 95 anos. Olha aí, imagens do Stan Lee bem novinho. Quando a gente fala de cultura pop, de universo de super-herói, eu sou muito fã, você também é muito fã, então a gente é suspeito pra falar. Gosto um pouquinho. Mas é importante também dizer que quando a gente fala sobre isso, não necessariamente a gente tá falando de algo infantil, pra criança, até porque dentro do universo Marvel, uma coisa que me fascina muito é como o Stan Lee e todo mundo que estava envolvido nas histórias, eles faziam questão de incluir quase que realidade dentro da história, né? Então, críticas, política muitas vezes, então dá para levantar muita coisa, né? Esse foi exatamente um dos diferenciais que o Stan Lee trouxe para os quadrinhos, né? A gente precisa lembrar que Super-Homem, Batman começaram antes, o Stan Lee assume a Marvel, principalmente a partir dos anos 50, pós-guerra, né? Ele trabalhou um pouquinho antes também da guerra, mas depois da guerra que veio a parte mais forte dele, né? A época de ouro dele ali na Marvel. E quando ele começou a trazer justamente heróis, personagens que eram normais, eram humanos como a gente, que tinham que pagar o aluguel. O caso do Peter Parker, né? A coisa mais é o personagem principal da Marvel. Os X-Men lidando com toda a insegurança, né? De você ser diferente do mundo, né? Tudo isso tava ali nos X-Men já nos anos 60. Então, quer dizer, ele trazia esse aspecto humano, porque você pegava na distinta concorrente da Marvel, né? A DC Comics, e você via os personagens perfeitos. O Super-Homem é a perfeição. Sim. Né? Na Marvel, não. Eles são todos... Eles têm seus problemas. O Quarteto Fantástico foi a primeira família a participar ali. Eles tinham brigas direto. Sempre... Não, vou sair do Quarteto Fantástico, né? Tipo, era uma coisa normal, que a gente não via nos quadrinhos até então. Então é isso. É essa humanidade toda que ajudou a transformar e trazer a Marvel pro que é hoje em dia, né? O herói imperfeito. E falando sobre os vilões da Marvel também, não é o vilão pelo vilão, né? Muitas vezes nos filmes, nos quadrinhos mais ainda, porque aí você tem mais espaço para isso, mas nos filmes existe sempre uma explicação de por que aquela pessoa ou aquele, enfim, alienígena ou o que for dentro do universo Marvel chegou naquele ponto de ser o vilão, né? Sim. Então ele sempre trouxe um pouco disso para as pessoas se identificarem de certa maneira também, né? Quando você pergunta para os atores, né, como foi fazer tal vilão, eles falam assim, o vilão legal é aquele que você consegue interpretar sem querer ser o vilãozão, tipo, você entendendo justamente por que ele chegou naquilo, né? E o Stan Lee com certeza trazia bastante disso também. E tem, tipo, a Galactus é um dos vilões mais clássicos dele, que apareceu, ele tem muita coisa, muitos vilões que ele criou ali, divertidíssimos de ver. Agora, vamos falar um pouquinho de bastidor aqui. Você conheceu o Stan Lee, a gente tem a foto do Forlani com o Stan Lee. Como foi esse momento? Olha só. Como estava novinho o Stan Lee, né? Eu amei, que demais. Isso foi em 2001, mais ou menos. Foi uma viagem que eu estava junto com o Fábio Yabu, amigo meu, quadrinista, criador, né? E ele era o criador dos Combo Rangers e queria mostrar os Combo Rangers para o Stan Lee. Ele mandou um e-mail, respondeu, e a gente falou assim, bom, beleza, estamos indo aí.
a gente pegou, tava passando férias lá na Califórnia, e a gente foi lá no escritório dele, ficou tipo 1 hora e meia, conversando. Foi demais, foi demais. Nossa senhora, essa foto Gente então... como é a gente. Sério? Foi muito legal. Um senhorzinho muito simpático. Legal. Não sabia como colocar o CD no computador. Ah, sério, muito Perfeito. fofo, muito fofo. Que lembrança especial. Eu, em 2018, eu lembro que eu fui para os Estados Unidos e foi o ano, né, que infelizmente ele morreu. E aí eu passei ali em Los Angeles, na Calçada da Fama. E sempre quando alguma celebridade morre, as pessoas vão lá e fazem homenagens na estrela da Calçada da Fama. E ali no Stan Lee tinham várias flores, várias referências a quadrinhos. E foi bastante especial ver aquilo, assim, porque a gente tá falando de fãs, né, claro, do universo geek e tal. Mas ultrapassa isso também, né, Forlani? No caso do Stan Lee. Pois é, o Stan Lee, ele virou quase que um sinônimo. Muita gente fala assim, ele é o criador da Marvel. Ele não é o criador da Marvel, né? Mas ele é o criador da Marvel como a gente conhece, assim. Os principais personagens que estão ali foram criados por ele naquela época. E esse lance de participar, de ter os filmes e tudo mais, isso também ajudou a criar, né, a persona do Stan Lee. Que também tem as suas polêmicas, né? Tipo, tem um monte de coisa ali que ainda está sendo em disputa. Vamos ver se esse documentário que está saindo, o que eles vão trazer de apimentado ali para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Stan Lee. Que, cara, sim, muita gente gostava muito dele. Acho que é uma pessoa que a gente tem que respeitar por tudo que ele fez pela gente. Assim, eu encontrei, já vi, né, em várias convenções lá fora, Stan Lee, e era sempre aquela fila gigantesca. E ele atendia todo mundo com carinho, que é legal de ver, sabe? Porque ele é um nerd igual a gente. Tipo, ele tava ali ainda, pô, velhinho já, e tava ali recebendo todo mundo, tirando foto, autografando, porque justamente ele cresceu com aquilo, né? Ele não só criou aquilo, mas, por exemplo, nos quadrinhos, ele colocou aquela seção de cartas. E daí as pessoas mandavam e-mail não, né? Mandava carta para ele, né? Pro Stan Lee, pro Jack Kirby, coisa que não tinha em outras editoras, né? Então é o lance da personificação, e ele respondia como ele mesmo. Então, quer dizer, ele ia dando um jeito assim de ser seu amigo. E é essa imagem que ele passou até o final da vida dele, né? O documentário, então, estreia amanhã no Disney+. Forlani, quem não conhece o universo Marvel, quer começar, qual o primeiro filme que você sugere, assim, para começar a conhecer um pouquinho mais? O meu favorito do MCU é o Capitão América 2, o Soldado Invernal. Para mim é o meu favorito. Eu acho que é um belo de um ponto de partida, porque assim, realmente, são mais de 10 anos aí de história. Então, pode começar por ele ou pelo Vingadores. Primeiro Vingadores também é muito bom. Ah, é simpático, é bem carismático esse filme, eu gosto bastante. E um quadrinho? Quadrinho? Olha, estão saindo aí uns livros bem grandes. Tem de X-Men, tem de Hulk agora, também tem de Capitão América, que eles são uma compilação de toda a história dos personagens. Então isso ajuda muito para quem não conhece, quer entrar nesse universo. Acho que é uma bela forma de entrar, porque realmente é difícil, né? Hoje, com tanta história que já foi contada, sim. Então quando você pega esses compilados assim que dão uma geral na história, sempre ajuda.